Hoje, você vai aprender a história da Bíblia completa. Você vai compreender todo o Antigo Testamento e também o Novo Testamento, de Adão no Jardim do Éden até a morte dos discípulos de Jesus. Sem dúvida, quando você terminar de assistir esse vídeo, você não será mais o mesmo. Você vai amar ainda mais a Palavra de Deus. Claro, isso só vai acontecer se você abrir seu coração para a Palavra de Deus. Se você tem dificuldade de entender a Bíblia, nesse vídeo você vai conseguir compreender. E depois de assistir tudo que será ensinado, tenho certeza que você será edificado. Você será iluminado com as Escrituras. Tudo que será ensinado aqui está contido no livro Panorama da História Cristã, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Tudo começou no princípio. Antes do início, só existia Deus. Ele nunca deixou de existir. Existe desde a eternidade. Ele não teve origem. É a origem de tudo. Ele não foi criado. É o Criador de todas as coisas. Ele não passou a existir. É o Pai da eternidade. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e do homem criou a mulher. Adão e Eva foram criados perfeitos, puros e inocentes. Eles tinham plena comunhão com Deus. Viviam deleitosamente no jardim de Deus como mordomos da criação de Deus. Eles, porém, caíram em pecado. E toda a raça humana foi precipitada nesse abismo de depravação total, pois todos estávamos em Adão. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por inveja, Caim matou o irmão, tornando-se o primeiro homicida e fratricida da história. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. Dele começou a surgir uma descendência santa que se voltou para Deus. Não tardou, porém, que a terra se enchesse de maldade e violência. Deus, então, resolveu eliminar da face da terra o homem que ele havia criado. Mas havia um justo, Noé. Por isso, Deus derramou o juízo por meio do dilúvio, salvando Noé, sua mulher e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, com suas respectivas esposas, em uma arca construída por eles. Por meio dos filhos de Noé, Deus recomeçou o povoamento da terra, dando início aos diversos povos. Sem torna-se o pai das nações semitas, Cam torna-se o progenitor das nações africanas e asiáticas, e Jafé, o tronco das nações europeias. Mais tarde, Deus escolhe uma família para formar o povo que seria o instrumento para trazer ao mundo o Messias prometido. Ele chama Abrão de Ur dos Caldeus. Este deixa sua terra e sua parentela e torna-se um peregrino da fé, levantando altares a Deus por onde passava. Seguiu com Abrão seu sobrinho Ló, que veio a ser pai de 2 nações, os Amonitas e os Moabitas. Quando Abraão saiu de Harã, tinha 75 anos. Deus prometeu que ele teria um filho, o filho da promessa, e seria pai de numerosa nação. E nele seriam benditas todas as famílias da terra. Abrão esperou 11 anos sem que a palavra de Deus se cumprisse. Então Sara, sua mulher, deixando de crer na promessa divina, entregou sua serva Hagar para coabitar com Abrão. Nasceu assim Ismael, que veio a ser pai de numerosa nação, o povo árabe, inimigo histórico do povo de Israel. Quando Abrão estava com 99 anos, Deus lhe apareceu e ordenou-lhe sair de sua cabana e contar as estrelas do céu. Então lhe disse que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar, mas também que sua posteridade seria escrava por um período de 430 anos. Deus muda o nome de Abrão, grande pai, para Abraão, pai de numerosa nação, quando o filho da promessa ainda não havia nascido. Estava Abraão com 100 anos, e sua mulher, Sara, com 90 anos, quando Isaque nasceu. Isaque casou-se com Rebeca, que era estéril. Depois de 20 anos de casados, Rebeca foi curada, e nasceram-lhes 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú tornou-se pai dos Edomitas, e Jacó, que na sua conversão recebeu o nome de Israel, tornou-se pai dos israelitas. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Por meio de José, o penúltimo filho, a família de Jacó mudou-se para o Egito com 70 pessoas. Lá habitaram a terra de Gósen, região fértil. Essas 70 pessoas se multiplicaram de forma espantosa. Depois de 400 anos no Egito, saem de lá, sob a liderança de Moisés, com 600 mil homens,
fora mulheres e crianças, ou seja, cerca de 2 milhões de pessoas. A peregrinação pelo deserto, rumo à Terra Prometida, que deveria ser feita em 3 meses, leva 40 anos por causa da incredulidade do povo. Dos 12 espias que foram conhecer a Terra Prometida, 10 voltam com um relatório pessimista e insuflam e amotinam o povo contra Deus e Moisés. Diante dos gigantes daquelas terras, sentiram-se gafanhotos e apequenaram-se, duvidando do poder de Deus. Então Deus os castigou severamente, condenando todo aquele povo a perecer no deserto, permitindo que apenas Josué e Calebe, os espias crentes, entrassem na Terra Prometida. O povo de Israel andou em círculos no deserto durante 40 anos, 1 ano para cada dia em que espiou a terra. O deserto torna-se o maior cemitério do mundo, onde perece toda aquela geração que saiu do Egito, exceto os 2 homens que ousaram confiar em Deus a despeito dos gigantes. Após os 40 anos de peregrinação, temos 7 anos de conquista da terra sob a liderança de Josué, mas ainda muita terra restou para ser conquistada. Josué, servo de Moisés, introduziu o povo na terra prometida por um chamado de Deus e por uma capacitação extraordinária. Após a morte de Josué, inicia-se uma longa fase de 330 anos de governo teocrático, chamada de período dos juízes. Foi um tempo de grande instabilidade espiritual e de altos e baixos na vida de Israel. No tempo dos juízes, o povo fazia o que dava no coração. Por causa da dureza do coração do povo de Israel, este foi oprimido por muitos inimigos. Nesse tempo, Deus levantou líderes de grande envergadura, como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Depois desse longo período, veio uma nova fase, a monarquia. O povo de Israel, olhando para as nações vizinhas, pediu um rei. O povo não queria mais que Deus governasse sobre ele. Samuel, o último juiz, unge então Saul como rei sobre Israel. Saul governa por 40 anos. Começa bem e termina mal. Abre as cortinas do seu governo com humildade, mas depois rende-se à soberba, à crueldade e, finalmente, à rebeldia e à apostasia. Depois dele, Davi reina em seu lugar também por 40 anos, transferindo a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. Seu governo é bem sucedido. Davi fortaleceu seu reino e tomou-se o mais destacado rei de Israel. Ajuntou fortunas, conquistou terras, venceu exércitos, andou com Deus. Foi um homem segundo o coração de Deus. Mesmo pecando gravemente contra Deus, contra sua família e contra o seu povo, arrependeu-se e foi perdoado por Deus. De sua linhagem veio o Messias. Após sua morte, Salomão, seu filho, reina em seu lugar por 40 anos. Pediu a Deus sabedoria, e Deus lhe deu sabedoria e riquezas. Tornou-se um homem notório em seu tempo. Edificou o templo de Jerusalém e desfrutou de paz em seu governo. Porém, por causa de suas muitas mulheres, tem o coração corrompido. Só na velhice Salomão se volta para Deus e se arrepende de seu pecado. Assim, tivemos 120 anos de reino unido. Saul caiu nas malhas da feitiçaria, Davi no laço do adultério e Salomão nas garras da idolatria. Deus atendeu ao desejo do coração do povo, dando-lhe reis, mas o povo teve de sofrer as consequências dessa insensata escolha. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido porque seu filho Roboão recusou-se a levar em conta o clamor do povo para aliviar os impostos abusivos. A pompa, o fausto e o luxo do governo salomônico eram sustentados pelos braços dos trabalhadores. Eles, estrangulados por impostos escorchantes, aproveitaram a transição de governo para reivindicar as mudanças. Como não lograram êxito, não puderam caminhar com o novo rei. Assim, 10 das 12 tribos conspiraram contra Roboão e seguiram um novo líder, Jeroboão I, formando o Reino do Norte, cuja capital veio a ser Samaria. O Reino do Norte durou 209 anos. Esse reino teve 19 reis, oriundos de 8 diferentes dinastias. Nenhum desses reis foi piedoso. Todos se desviaram de Deus e seguiram os caminhos de Jeroboão I. Este rei resolveu usar a religião por interesses políticos. Temendo que seus súditos buscassem Jerusalém para adorar no templo e fossem assim atraídos politicamente pelos reis de Judá,
Jeroboão I resolveu construir templos no Reino do Norte, em Betei, Gilgal e Berseba. Neles colocou um bezerro de ouro e induziu o povo a adorá-lo como se fosse o próprio Deus. Todos os 19 reis do Reino do Norte andaram por esse caminho. Todos foram ímpios e perversos. Nenhum buscou a Deus. O Senhor levantou nesse tempo alguns profetas para denunciar o pecado dos reis, da nação e dos profetas da conveniência, assim como dos sacerdotes subornados por dinheiro. Deus levantou nesse tempo os profetas Amos, Oséias e Miqueias. Eles corajosamente confrontaram os desvios da nação, desde o palácio às choupanas, desde os templos rivais ao comércio, desde as ruas aos campos. Eles denunciaram a corrupção política e ergueram a voz contra a religião prostituída. Lançaram o libelo acusatório de Deus contra os poderes executivo, legislativo e judiciário que se haviam corrompido. Denunciaram a injustiça social e a opressão econômica. Convocaram o povo ao arrependimento, mas suas mensagens caíram em ouvidos surdos. No reinado de Acabe, por intermédio de sua mulher Jezabel, foi disseminada em Israel a perniciosa crença em Baal, o deus cananeu da prosperidade. Nesse tempo, Deus levantou o profeta Elias para desmascarar essa divindade pagã e deitar por terra a credibilidade do ídolo abominável. Ainda nesse reino, Deus chamou Eliseu para substituir Elias e realizar um ministério prodigioso. Mas, como Israel não quis ouvir a voz de Deus, o Senhor usou a linguagem da vara e trouxe a Assíria contra a nação de Israel. A Assíria foi a vara da ira de Deus contra Israel. Era um império expansionista, guerreiro e sanguinário. Sempre que dominava um povo, praticava barbáries e atrocidades contra os dominados. Normalmente, ao entrar numa cidade ou vila, deixava os corpos mutilados, empilhando cabeças à porta das cidades conquistadas, expondo as pessoas à mais amarga ignomínia. Após levar o povo do norte para o cativeiro, o rei Sargão II enviou à terra de Israel um misto de outros povos, formando ali uma grande mistura de raças. Ele sabia que a miscigenação racial enfraqueceria o potencial de resistência de um povo. Assim, com aquela mistura racial, formou-se em Israel um povo híbrido, chamado samaritano, que veio a constituir-se no inimigo figadal do povo de Judá. O Reino do Sul, composto pelas tribos de Benjamim e Judá, teve 20 reis, sendo que vários foram piedosos, como Asa, Josafá, Ezequias, Jotão, Uzias, Joás e Josias. Sempre que um rei piedoso subia ao trono, a nação prosperava e crescia econômica, moral, social e espiritualmente. No Reino do Sul, para cumprir a profecia de que o Messias viria da casa de Davi, governou apenas uma única dinastia. Para falar ao povo de Judá, Deus levantou vários profetas, como Isaías, Miqueias, Joel, Sofonias e Jeremias. A nação também se corrompeu profundamente, não dando ouvidos à voz de Deus. Então, de igual forma, Deus os disciplinou e enviou o exército babilônico, entregando-os nas mãos de seus inimigos. O povo de Judá foi levado ao cativeiro babilônico. O reino do sul, chamado Judá, durou 345 anos. Depois de 2 investidas, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu seu glorioso templo e levou o povo para o cativeiro, deixando a cidade sob tremendo opróbrio. O povo ficou no cativeiro durante 70 anos, conforme profecia dada por Deus ao profeta Jeremias. No período do cativeiro, Deus levantou os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nesse período, o povo foi purificado da idolatria e surgiram as sinagogas. Após o tempo determinado por Deus, o povo de Judá voltou à sua terra. Nesse tempo, ou seja, a Babilônia já havia caído nas mãos do Império Medo-Persa. Ciro, anunciado por Deus 200 anos antes de nascer, liberta o povo judeu e abre as portas para o seu retorno à terra de Canaã. O povo volta em 3 turnos, sob a liderança de Zorobabel para a reconstrução do templo, sob a liderança de Esdras para o ensino da lei e sob a liderança de Neemias para a reconstrução dos muros e a reestruturação política e espiritual do povo. Logo que chegou do cativeiro e deu início à reconstrução do templo,
o povo judeu começou a enfrentar problemas. Primeiro, os samaritanos astuciosamente quiseram unir-se a eles na obra, a fim de desestabilizá-los. Como a proposta da parceria foi rejeitada, os samaritanos, numa segunda etapa, começaram a ameaçá-los. A seguir, os samaritanos escreveram ao rei Artaxerxes acusando os judeus de conspiração contra o reino medo-persa. Em face dessa nefasta perseguição, a obra do templo foi paralisada por uns 20 anos. Nesse período, o povo relaxou no seu zelo pela casa de Deus e começou a voltar-se para seus próprios negócios, construindo e embelezando suas próprias casas em detrimento da casa de Deus que estava em ruínas. Nessa época, Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para chamar o povo ao arrependimento. A mensagem desses profetas surtiu efeito rápido e profundo. O povo se arrependeu e voltou com entusiasmo para concluir a reconstrução do templo. Houve então grande despertamento espiritual, um concerto nas famílias e no sacerdócio e uma volta de todo o coração para Deus. Cerca de 100 anos se passaram e uma nova geração se levantou. Agora, o povo continuava indo ao templo, fazendo seus sacrifícios, mas não honrava mais a Deus. Eles ofereciam a Deus em holocausto animais cegos, doentes e aleijados. Desprezavam a mesa do Senhor, considerando-a imunda. Os sacerdotes se corromperam e deixaram de ensinar a palavra de Deus ao povo. A família foi profundamente afetada. Os casamentos começaram a desmoronar, terminando em divórcio. O povo não acreditava mais que Deus fosse capaz de julgá-lo, por isso relaxou na devolução dos dízimos. Embora continuasse a frequentar o templo, estava longe de Deus. Nesse tempo, Deus levantou Malaquias para chamar o povo ao arrependimento. Assim, encerrou-se o Antigo Testamento, 400 anos antes de Cristo. Depois do profeta Malaquias, temos um longo período de 400 anos, chamado período interbíblico ou período do silêncio profético. Nesse tempo, foram escritos os livros histórico-religiosos não canônicos, os livros apócrifos. Também foi traduzido o Antigo Testamento do hebraico para o grego, dando à luz a famosa versão denominada Septuaginta. O Império Medo-Persa caiu nas mãos do Império Grego. Alexandre, o Grande, depois de conquistar nações e reinos, morreu precocemente aos 33 anos de idade, chorando por não ter mais terras para conquistar. Ele expandiu poderosamente seu império, disseminando a cultura helênica e a língua grega, tão útil mais tarde para a divulgação rápida e sem fronteiras do Evangelho. Com a morte de Alexandre, o reino caiu nas mãos de 4 generais, importando-nos aqui ressaltar o domínio dos Ptolomeus, egípcios, e dos Seleucidas, sírios, que estiveram sempre em conflito. Israel foi ora dominado por um, ora por outro. Nessa época, Antíoco Epifânio ultrajou os judeus sacrificando um suíno no altar do templo em Jerusalém.